aí, Paulo, o que a gente vai fazer hoje? Cara, hoje a gente vai falar da coisa que todo guitarrista adora, coleciona e ninguém entende a diferença. Especialmente quem não toca guitarra, fala, mas é tudo sujeira. Que é pedal de drive, distorção e fuzz. E os meio termo, né? Será que é o pedal que a gente mais tem número de pedais do tipo? Certamente. Eu apostaria. Mais do que delay? Do que você tem delay? Ih, titubeou agora. Titubeei. Mas sim, mais. Eu tenho mais. Tem mais pedal de distorção do que delay. Um amigo meu, Daniel X, ele fala um negócio que é tipo, pedal de drive você não vende. Se possível, você segura. Porque são todos um pouquinho diferentes. E uma hora você vai falar, quem me dera eu tivesse ainda aquele. Como eu tô aqui, tocando o SD1, que eu não tenho mais. O SD1, aliás, é do vocalista do velho moço da minha banda. Ó, o pedaleiro dele tava lá em casa, Tem algum pedal de drive que você tenha se arrependido de ter vendido? Cara, o time. Um azulzinho, sabe qual que é? Sei. A gente coloca a foto aqui pra galera. O time hoje vale uma nota, porque o cara ficou um tempo sem fabricar, acho que voltou recentemente. Fez um acordo com a MXR, eles estão fabricando, mas era super barato, era tipo $100. Eu comprei direto de uma loja lá nos Estados Unidos, veio pelo correio, demorou, sei lá, 3 meses pra chegar. Eu tive que provar pra Receita que custava só $100, não acreditaram, porque é muito bonitinho, tá? E cara, o som é maravilhoso. É, né? Era maravilhoso. Eu usei aquele show que você foi do trio. Era com o time? Trio, era o time. O som principal era o time. Muito bom. Era um pedal muito bacana. Eu acabei de vender o Tube Station e acabei de me arrepender. A gente, pra falar de pedal de distorção, né, a gente tem que dar uma separada um pouco nas categorias, né? Sem ser muito técnico aqui, né? Mas falando mais de textura, né? Porque a forma como cada escolha que a gente faz, assim, de pedal de drive, muda a forma até como a gente toca, né? Porque pedal mais dinâmico, menos dinâmico, vai mudar a forma como você toca. Você falou uma coisa importantíssima, cara. E eu acho que a tecnologia dos pedais vai acompanhando os estilos de música que vão rolando. Acho que a gente falou isso até num outro episódio, sobre o alto ganho, dos amplis e tal. E é muito diferente você tocar um Plex sem mod, um Plex com mod, um JCM. Né? Tudo som de Marshall, mas você vê que o som vai mudando e o jeito vai mudando de tocar, e eu acho que o nível de compressão é muito importante, o nível de detalhe, de separação das cordas. Né? Clareza, né? O fuzz, eu adoro o som de fuzz, mas ele não, você vai fazer um acorde com quarta aumentada ali, não vai sair essa informação. Um overdrive transparente, vai aparecer tudo. A gente começa a criar esses termos aí pra diferenciar né, as coisas. E acho que a gente tinha que falar que a galera tem muita confusão o que é overdrive, o que é distorção. E alguns têm dúvida com fuzz também, porque muita gente acha que fuzz é só coisa de alto ganho, que não é exatamente isso, né? E tem para ajudar ainda aqueles pedais que ficam no meio do caminho, mais especificamente o muff e o hatch, que são distorções e fuzzes. O hatch é uma distorção que é fuzz e o muff é uma fuzz que é distorção. Enfim, porque, de novo, a gente não está sendo científico, o que importa é o que a gente está ouvindo aqui. E de acordo com o que você usa, de maneira como você ajusta os pedais, você vai ter sonoridades diferentes. Então você pode pegar um overdrive e chegar até uma distorção, né? E uma distorção, você pode diminuir o ganho e chegar no overdrive. Exatamente. E você pode combiná-los, que é a parte mais legal. Divertida. Que vai ser o argumento que você vai ter para comprar vários. Exatamente. A desculpa oficial para todas as pessoas ao seu redor vendo você gastando dinheiro insanamente. Aí você fala, mas eu preciso daquele overdrive de segundo estágio. Pra dar aquele, tá faltando aquele... Posso fazer um parênteses aqui? Claro. Eu odeio esse termo, segundo estágio, primeiro estágio. Quem inventou isso? De repente, todo mundo tá usando isso. Eu passei uns 15 anos tocando, ninguém falava disso. É porque acho que o hábito de fazer o tone stacking, né? Que é você... O gain stacking, que né? já é um termo recente também, né? Recente, só ligava. Pra galera aí que não entende o inglês da parada, é você empilhar pedais, Exatamente. Né? Ou encadear pedais, ou encadear... criar estágios de ganho. Por isso esse termo aí, primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio. Porque também, de alguma maneira, se você parar pra pensar, tudo gira meio que em torno de clean, um som limpo, um som crunch, que seria um som meio pra base, vamos dizer assim, e um som lead, um som solo, né? Então você cria ali mais ou menos 3 níveis de ganho, né? Que você vai trabalhar com o ampli, se você tiver ampli com vários canais, né? Ou com pedais, se você tiver usando pedais em um ampli normalmente limpo, né? Ou, enfim, meio crunchzinho também. Então, acho que
tem isso, né? Tem esses estágios. Faz sentido. E isso é legal porque, assim, esse termo eu implico com ele, mas ele faz sentido e tem a ver também com os amplis com vários canais, né? Que tem estágios de ganho lá dentro. Exatamente. Normalmente uma válvula mais um diodo, no caso do JCM900. Isso, exatamente, assim. E foi uma coisa que nos anos 80 começou a ter. Você tinha 3 canais separados. Antigamente a galera ia controlando no volume da guitarra, a quantidade de distorção e saturação que tinha no ampli. Ampli com mais de um canal trocável por foot switch. É uma coisa relativamente recente. Eu não sei a idade exata, mas eu chutaria os anos 80. Eu acho que antes disso não tinha. Eu acho que nos anos 70, se tinha mais de um canal, não era trocável por foot. Tipo, sei lá, o Vox ou... um canal Bright, o canal Bass, canal... Enfim... Esse canal Fender aí, ó. Esse Fender anos 70 tem 2 canais, o vibrato e o normal. Né? Então esse aqui também, Bright, Normal, né? Normal. Mas você não troca entre eles, e nem né? faz muito sentido trocar, sinceramente. Não faz. Você ajusta e vai. Então, e aí é legal a gente falar, a gente não vai contar a história toda do desenvolvimento de tudo isso, porque é um pouco longo e a gente teria que fazer uma pesquisa bem maior do que isso. O Josh Smith já provavelmente... Um dia a gente chama ele aqui. Você já deve ter feito um canal diretamente de Kansas City para Rio de Janeiro. Mas um dos primeiros efeitos que teve pra galera ganhar. Por que a gente usa drive, distorção, fuzz, né? Isso daí eu acho que é legal falar. Porque hoje em dia é tão... Você compra uma guitarra e o cara já vem um amplizinho, né? Com distorção, né? É verdade. Já é o kit, né? Fender vende esse kit, a Squier e tal. Mas a gente usa isso porque a guitarra não tem muito sustain, né? E muitos amps são limpos e não tem drive. Então você usa um drive para ganhar mais esse sustain. Essa compressão ajuda a tocar algumas coisas. Não dá para tocar Van Halen com uma semiacústica ligada num Jazz Chorus. Não dá. Assim, pedal. Com pedal, talvez você possa tentar, vai ser engraçado, mas é interessante. Bom, o Chorus já tem. O Chorus, Jazz Chorus é muito bom. É muito bom, né? Aquele Chorus é bonitão, estéreo, dos dois falantes, mas enfim, esse é outro papo. Bom, a gente, qual que seria o primeiro nível, assim, o primeiro... Cara, começa da onde? Começa com o Treble Booster lá atrás, na década ainda de 60 e tal, né? O Brian May usa, o Harry Gallagher usa. A gente não vai falar sobre ele porque ele é um pouco mais específico. E os originais aqui, a gente tem uma onça pintada, mas ele já é um take moderno, que ele tem uma gama de frequências que ele dá boost e corte maior do que o original e tem uma saturação mais nítida nele. O Treble Booster original só empurrava o ampli que já estava saturando e levava ele além do limite. Que é o overdrive. O Treble Booster seria um híbrido, um meio do caminho elo perdido entre um boost limpo e um pedal de overdrive. Exatamente. Os pedais de overdrive já são uma coisa mais da década de 70. Que aí você vai ter as duas famílias que surgem, curiosamente, no Japão, que é o Tube Screamer, de um lado, vendo da Ibanez, quem fabricava era a Maxon, que fez o projeto Maxon, mas a Ibanez que vendia, e o OD1 da Bosch. Sendo a grande diferença, corrija-me se estiver errado, o OD1, a clipagem é assimétrica, e o Tube Screamer, a clipagem é simétrica. Mas eles são basicamente a mesma coisa, e se não me falha a memória, eles trocaram a clipagem para não ter problema de projeto na hora de registrar a patente. São coisas muito próximas e, sinceramente, a gente vai poder tocar aqui os dois, eles são muito próximos. A gente tem aqui um Maxon OD820, que já é uma evolução, já é uma... Enfim, é da família Tube Screamer, mas ele já tem mais graves, ele tem um pouco ele tem um mix do clean, então tem aquele transiente do Lac Clean mais claro e tal. Especialmente no pequeno, no início. Depois ele vira 100% sujo. E o SD1, que já é uma evolução, mas ele ficou muito famoso na mão de gente como Zakk Wylde. A minha referência, não sei porquê, é o Zakk Wylde. Mas o Steve Vai chegou a usar há muito tempo também, com o David Lee Roth e com o Whitesnake. Enfim, é um pedal muita gente usa até hoje. Excelente pedal. Acho que uma coisa que vale a pena mencionar sobre o Tube Screamer é que até o conceito por trás da ideia desse pedal, de um pedal de overdrive, é simular, no caso, um amplificador no talo, né? Por isso o nome Tube Screamer. Ele não tem válvulas, apesar de chamar Tube Screamer, né? Ele faz a válvula gritar. Ele faz a válvula gritar, exatamente. Então ele pega a ideia que todo mundo já tinha antes de botar um boost limpo, que basicamente é um circuito que amplifica o sinal da guitarra sem colorir muito, né? E já faz isso de uma outra maneira, colorindo através, né, da clipagem de um transistor lá que, enfim... E tem uma ênfase muito específica, você falou de colorir o sinal, e a ênfase nos médios. O tipo de médio e a ênfase, a quantidade de ênfase que ele dá nesse médio,
É o que mais diferencia um Tube Screamer ou um SD1, um desses variantes dos overdrives mais antigos, que basicamente todos os que a gente tem hoje são descendentes dele. A maioria você vai ter full drive, você vai ter o time, você vai ter o RC Booster. Sim. Eles são bem diferentes, mas eles estão pegando ali dessa topologia do circuito e da filosofia, de como ele funciona e tal. Tem aquele Green Rhino da Wavefield também. Que também muita gente usa também. São releituras, né? São releituras e evoluções. Você vai fazer... E assim, o pessoal fala, mas é um clone. Cara, soa diferente, é o que importa, cada um vai achar um seu. Acho que também uma característica marcante, assim, é que esse boost de médio que ele tem, esse assento de médio que ele tem, também vem acompanhado de uma perda de grave, né? Sim, ele tem é importante, né? A galera reclama quando toca em casa, algum desses pedais. O full drive é clássico nisso. O full drive é um pedal que não soa bem em casa. Eu tive um por muito tempo e é uma frustração você ligar ele em casa. Você chega lá e fala, pô, meu som tá magrinho. Você chega na banda, ele soa gigante. Porque esse grave que ele tá cortando é o grave que na mix o técnico cortaria. Não, e também pra tem você aparecer melhor na banda. Tem o seguinte, pensando que você tá pegando o sinal da guitarra e distorcendo ele e empurrando ele dentro de um outro circuito, que em tese também vai distorcer, se você estiver falando de um amp valvulado, um amp transistorizado isso não vai acontecer, mas no valvulado vai. Então, esse corte de médios antes de entrar no amp é saudável para também ajudar a não distorcer informação desnecessária na guitarra. Então você ganha eficiência no amp, na distorção. E normalmente, quando a gente está falando de válvula, circuito de distorção e tal, essa eficiência, ela se traduz em clareza, ela se traduz em detalhe. Então você consegue tocar os acordes, consegue ouvir tudo, mesmo se você estiver cheio de distorção. Exatamente. Né? Mas vamos falando muito, vamos... Então, vamos lá? Então... Som limpo do amp. Aqui é uma PEG J20, tem duas 6V6. Ele é basicamente um Brown Face Deluxe da Fender, as alterações. E tem um falante de Alnico bem bacana, um amplizinho pequeno, bacana e mais alto do que aparenta ser, né? Bem alto, que ele não tá nem no 2. Não tá nem no 2. Interessante. Clareza total. Você escuta todas as cordas, o ataque. Você fez uma coisa que eu estava comentando, né? Que eu associo o Tube Screamer imediatamente a Steve Ray Vaughan, como acho que 80% das pessoas. Sim. Mas é um pedal também muito usado pela galera de metal. É verdade. Você pode empurrar o JCM800 e levar ele num nível bem mais pesado. Mesas também. Mesa Burger, a galera gosta de usar porque dá um corte de grave que cai muito bem no Exatamente. O Mesa é um amp que tem muito grave. Então, assim, ele não é só isso, mas ele faz isso muito bem porque tem essa clareza. Então, você faz acorde, você saiu de acorde e foi pra solo, numa boa. Tem uma compressão bacana. Tem. Então, ajuda a tocar. No lance da compressão, a gente sempre fala, compressão. O fato é que a compressão, cara, se você pegar uma guitarra totalmente clean e sair tocando ligado, por exemplo, a nota vai morrendo. E a compressão, ele te ajuda a fazer um pouco menos de esforço com a mão. Sim. O que é essencial para alguns estilos modernos de tocar, né? O cara não consegue tocar certas frases sem essa compressãozinha. Quer dizer, enfim. Exatamente. É um som maneiro pra caramba, clássico pra caramba. E você não vai conseguir um high gain daqui, né? Não. A menos que você esteja empurrando um amp já saturado. É né? verdade. Isso é um detalhe importante. Então, é pra galera do metal, né? Se você estiver começando aí no metal, não compra achando que você vai soar igual o Zakk Wylde. Exatamente. Vamos mostrar o SD1 do Zakk Wylde, que é até legal. Tá? Eu vou deixar mais o level e o drive mais ou menos meio-dia, só para ter a mesma referência.
Você vê com o drive no máximo, Com o DJ tocando acorde de boa. tranquilo. Muito bom, né? Tem baixo. Ele é um pouco. A minha impressão que eu sempre tive dos boys pra Tube Screamer, pra Ibanez, é que ele é mais agressivo. Ele tem mais ataque. Ele é um pouco como a tele, né? O som dele. Ele é menos macio que o Tube Screamer. Acho que talvez ele seja menos comprimido, talvez. Mais abertão, né? Se você colocar aqui. A gente tava tocando com ele no máximo. Quer dizer, e a pessoa fala, o SD1 não tem ganho. Depende muito do ampli que você tá mexendo, que ele vai, da maneira como ele vai responder, né? Porque ele tem bastante ganho. Tem bastante ganho, né? Mas é uma coisa que eu tava falando, a gente tava conversando, né? Quando a gente toca, quando é moleque, e liga em qualquer ampli, a gente não sabe direito, ele tem pouco ganho, ou é muito agudo. Mas isso tudo varia com o ampli. Com o tempo você vai se ligando o que funciona em quê, né? Ele consegue pegar todas as notas. Muito bom. É bem legal, cara. Eu acho que esse pedal é muito mais legal do que eu me lembrava que ele é. Sabe quem eu acho que também tem ele no board? É o Frusciante, né? Tá, eu não sei. O Frusciante tem algum pedal clássico da Boss Drive e eu tenho quase certeza que é o SD1. Fala aí se você sabe aí. Sex, Blood, Sugar, Blood, Magic. Sugar, Sex, Magic. Isso aí. Eu sou ótimo em nome. Maravilhosa. Ele tinha um DS2, é isso? Turbo Distortion. Turbo Distortion, né? Turbo Distortion. Esse eu me lembro. Que não é um Distortion. Que não é um Distortion. É um drive também. De novo, a gente era naquela área cinzenta. Mas é boa entrada. Saindo disso daqui, a gente começa a entrar ao mesmo... Na verdade, saindo disso daqui não. A gente está falando do Overdrive, que é um descendente ali do Treble Booster, mas na época do Treble Booster também estava rolando outra coisa. Que a galera estava pegando mais transistores e estava criando fuzz. O primeiro fuzz seria provavelmente o Marshall Super Fuzz. É o primeiro a ser produzido, gravado, exportado dos Estados Unidos para... Maestro Fuzz. Não era... Será que não era o Fuzz Face? Não. Primeiro vem o Maestro, que dá origem ao Tony Bender Mark I, que dá origem ao Tony Bender Mark II, que por algum erro de projeto dá origem ao Mark I e meio, que aí vai vir o Fuzz Face. Esse é um resumo bem torto da história, tá, gente? Porque o que eu me lembro é que o projeto do Fuzz Face ele era original da Vox, né? Por causa do Vox Tony Bender. O Vox Tony Bender é muito parecido. O Tony Bender era da Vox, original? Não, é o nome. É bem confuso essa parte da história. Eu adoro o Tony Bender, eu li diversas vezes, e o que acontece é que você começa a ter gente construindo um pedal muito similar, com nomes parecidos, mas o Tony Bender, que é o Mark I, o Mark II, o Mark III. No meio, eles começaram a fazer paralelo ao 2, eles fizeram um 1,5, que vem com a mesma cara do 2, que é esse daqui, é uma versão recente dele, mas ele só vinha com, basicamente, a topologia do Fuzz Face. Só que ninguém sabia, porque não dizia nada. O cara resolveu mudar o projeto, como era comum naquela época, era um velhinho fazendo lá no fundo de quintal,
da Macara, a loja tradicional que existe até hoje, né, de pedais e tal. A Sola Sound, o nome da marca. E esse Mark 1,5 acabou dando origem ao Fuzz Face. Só que ele foi pouco usado pelo Tony Bender, então a marca ficou com... Acabou ficando com o Dallas Arbiter. Dallas Arbiter, exatamente. O Maestro Fuzz foi fabricado pela Gibson. A Maestra da Gibson, alguma coisa assim. E aí, aquele foi o Fuzz que foi usado em Satisfaction. Ah, tá. E aí, Satisfaction foi o primeiro hit single que as pessoas sabiam. O que é isso? É Fuzz. Ele já tinha sido usado, na verdade. Enfim, eu não vou entrar na história, senão vou falar besteira. A gente faz um episódio só sobre Tony Bender e Fuzz. Mas o que acontece é, o Tony Bender veio primeiro, depois veio Fuzz Face. E aí veio um monte de coisa. Aí vai pro Japão, faz o Shinei Fuzz, o Super Fuzz do Pete Townshend Live at Leeds, que provavelmente é o time mais maravilhoso desse planeta inteiro. Cara, eu volto pra esse som e falo, é isso. Tipo, eu não tento nem imitar, porque jamais será reproduzido. Aquilo ali é glorioso, bicho, maravilhoso. Você nunca escutou Live at Leeds do The Who? Escute. Mas o Tony Bender é um dos meus fuzzes favoritos, apesar do Pete Townshend ter usado o Super Fuzz. Que é um circuito bem diferente, inclusive. Tem o Foxtone Machine, tem o Octavia, que acrescenta uma oitava aguda analogicamente, não tem nada a ver com o AMI, nada a ver com isso. É de uma maneira analógica, bem imprevisível, inclusive. Mas estavam rolando esses fuzzes. E os fuzzes, a característica técnica que o pessoal sempre vai falar é que a onda é quadrada. E se você gravar ele no Pro Tools da vida, você vai ver que ele meio que para num teto, num paredão. Ele amplifica tanto que corta ele amplifica demais, ele não tem tanto corte natural, ele não é tão... o overdrive já é uma tecnologia avançada, que já é da década de 70. Mas o fuzz é o que tinha na década de 60 junto do Treble Booster. Só que ele dava muito mais sustain que o Treble Booster. Isso é bacana dele, só que ele é muito mais sujo. E ele tem muito menos controle. A maioria dos fuzzes, o Fuzz Face, os Tone Bender todos, o Maestro... Tem dois botões. Tem dois botões, cara. Tem dois botões. É gain e volume. E você não tem tone. O tone começa a fazer diferença quando você tem 15 marcas de amplificadores. Na década de 60, você tinha meia dúzia. A coisa começa a crescer muito. E aí, quando você liga um fuzz, que alguém já ligou um Fuzz Face num JCM800, vai ver que não é fácil você fazer funcionar. Pode fazer funcionar, mas é mais difícil. O overdrive é muito mais fácil, tem muito mais controle. Então aí o fuzz, na verdade, a gente falou primeiro do overdrive porque é o som mais popular. E tem menos ganho, né? E tem bem menos ganho. O fuzz já tem muito mais ganho. E aí é legal, vamos tocar... O fuzz foi o primeiro high gain, né? Que não é exatamente... Vamos mostrar? Ele tá aqui mais ou menos, a gente tá tocando tudo no meio-dia. Então, pra vocês terem uma ideia do ganho. Uma característica de fuzz é que normalmente a saída deles é baixa. É verdade. A maioria. Você quase não escuta a sétima aqui, né? No overdrive tu escutava. Ele é agressivo pra cacete, né? Eu, pessoalmente, não gosto dele no ganho no máximo. Eu acho meio grosseirão demais. Ficou meio lamacento, Fica lamacento. Eu gosto dele quando se diminui um pouquinho, ele dá pra respirar um pouco.
Muito bom. Eu acho ele legal pra assistir. O que é legal é que ele não comprime. A gente estava vendo, tem muito mais compressão no overdrive. Tem menos ganho, mas mais compressão. Dá pra fazer umas dissonâncias, né? Não é impossível fazer. O Tone Bender, ele tem uma dinâmica no volume, mas ele não limpa tão bem quanto o Fuzz Face. Ele fica sujo. O Tone Bender tem toda essa dinâmica, tem uma dinâmica bacana no volume, mas ele não tem a dinâmica do Fuzz Face, que é que o Fuzz Face limpa muito, porque ele tem menos ganho. Não sei. Não é feio. Som bem anos 60, né? Agora, Pode. Serei sincero aqui. Eu nunca entendi por que dessa obsessão por limpar tanto o som de fuzz a ponto dele ficar limpo, se você pode simplesmente desligar o pedal. Mas você já tocou um bom Fuzz Face de germânio? Já. O som limpo dele tem um agudo que não tem no som da guitarra e do ampli. Quem faz isso, um bom exemplo disso, que eu acho que faz isso muito bem, é o Doyle Bramhall II. É verdade, Tem uns lances no som limpo dele que você fala, cara, tem alguma coisa aí que não é o som natural da guitarra. Tem um chime no agudo, um harmônico, assim, que eu acho bacana. Só que, assim, não é todo mundo que usa isso. Então a galera fala, não, esse Fuzz Face limpa muito bem. Você usa? Não. Né? Então, porque assim, eu entendo, porque, por exemplo, é porque a gente não tem o Fuzz Face aqui pra mostrar, mas o Fuzz Face é o clássico, os dois botando no máximo. Sim, né? Tipo, exatamente. É os dois botando no máximo, porque é quando ele tem o som dele, porque precisa ser abaixo um pouco o ganho do Fuzz Face. Ele já não tem som maneiro. Já não é tão legal. Já não é tão legal. Eu acho que o Eric Johnson não usa o Fuzz no máximo. Mas o Eric Johnson não é exemplo porque ele faz... E eu acho que ele também não usa o knob do volume no 10, entendeu? Eu acho que ele tem essas coisas. É verdade. E... então você bota ele no 10 e controla no volume. E é legal que, de fato, tem vários sons que você consegue usar. Esse é o lance. Você vai do 0 ao 10, é muito timbre diferente. Exatamente. Verdade. Agora, essa obsessão pelo som mais limpo dele, pra mim é um pouco over, porque é só desligar o pedal, galera, que volta pro clean, né? Pode desligar pedal? Pode! E aí, tipo assim, se você tiver uns 2 sons, tipo, o volume no 10 e o volume um pouco fechado, né? Ou até uns 3, assim, o volume baixinho, já é legal. Você já tem 3 sons de fuzz no volume e pronto. Se você tocar aqui, um toquinho faz uma... Muito legal. Enfim, eu gosto muito desse pedal, como você pode ver. Quando a gente entra no terreno do fuzz, aí a gente tem um monte de possibilidades, né? E tem muito fuzz diferente. O lance do fuzz é um som meio podrão, que a galera às vezes quer um som mais limpo. Então a gente pega o Bog da Deep Trip, é um fuzz bem controlável. Você tem o fuzz... O Keeley tem alguns fuzzes muito controlados, muito redondos e tal.
E tem os fuzzes completamente descontrolados, como o Fuzz Factory e esses fuzzes mais doidos e dissonantes. E você tem coisa, o Picuman, por exemplo, que é um fuzz, cara, ele é muito sujo. Não é feito pra limpar, né? É um som esquisito, mas que é maneiro. Não é maneiro. Muito bom, cara. Eu não tô nem passando muito pelos controles. Mas assim, e pedal... ODS, pedal brasileiro. Pedal brasileiro. Um pedal que não é inalcançável de caro, nem é raro. Porque o Fuzz tem muito essa mística, né? Porque ele é um circuito... Quanto mais simples o circuito, mais ele depende das partes individuais. Exatamente. E aí, pra você achar um transistor bacana, pra fazer um Mark I, por exemplo, é super difícil. Eu tenho um Mark II que eu dei muita sorte de comprar. Muita sorte de comprar, sem ter muita ideia do que estava acontecendo. Depois que eu vi, caraca, maravilhoso o negócio. Mas é um pedal difícil de replicar igual. Só que assim, tem muitas versões bacanas dele. Não precisa ser igual. O pessoal fica muito igual ao original, bicho. Nem o original é igual ao original. Nem igual, Então, exatamente. Entende? Então, assim, mas o bacana é que todo mundo tem um fuzz que vai achar que vai curtir também. Não é, muita gente toca um fuzz e fala, não gosto de fuzz. E não é assim. Agora, tem dois pedais aqui que começam a fazer a transição. Na verdade, e aí vamos lá. Cinzenta, né? Aí vamos lá, a gente estava lá, né, na década de 60, Turbo Booster, Fuzz, Overdrive, até hoje a tecnologia é basicamente a mesma, a gente continua usando. Só que na virada de 70 para 80 começa a vir, né, o Distortion. A galera tem um canal lead lá nos amplis, né, tem muito mais ganho, tem mais estágios de ganho. E o Hatch, cara, deve ser um dos pedais, o pedal mais clássico de distorção, deve ser o primeiro comercialmente bem sucedido. Com certeza é uma marca, né? E ele, qual é a característica da distorção que a gente pode falar assim, qual é a diferença da distorção? Eu acho que a distorção tem muito mais compressão. Sim. Mais ganho. E tem um agudo mais macio, não sei se você repara isso. A maioria das distorções pode ser muito agudo, mas você tira um pouco disso, em detrimento de alguma clareza. Né? Você pode ficar com o som menos claro. Acho que tem a ver com a compressão. É verdade, faz sentido, faz todo sentido. Você compra um agudo, né? Fazer aquela curva mais redondinha, mais bonitinha. A gente sente muito isso em guitarra de single coil, né? A diferença de humbucker para single coil. Inclusive, a gente está tocando aqui só com singles. Eu acho single muito bom para mostrar a diferença entre os pedais. Sim. Acho que valoriza. Concordo. Mas se você colocar uma Les Paul moderna de saída alta, captadores daquele, você falou bare knuckles, o SD1 vai virar um distortion. Isso, exatamente. Porque tudo depende do sinal que está entrando. Isso faz muita diferença. O Hatch eu acho muito bacana, eu tô com ele há pouco tempo, eu não vou saber timbrar ele super bem, tem que avisar isso, disclaimer, assim, não sou o melhor usuário de Hatch, mas é um pedal que eu passei muito tempo não curtindo. Depois eu vi que vários sons que eu ouvia, cara, de Extreme, do Nuno Bittencourt, a Radiohead, usam Hatch. Eu falei, cara, né, vamos ver qual é desse pedal. E realmente ele tem uma sonoridade muito bacana. Eu tô ficando sem ideia para riffs. Eu não consigo tocar uma distorção e não me lembrar do Paulo adolescente escutando Steve Vai. Não, e é engraçado que assim... É fácil tocar. E ele também, pra mim, soa muito 90, assim, né? Sim. Você quase fez aí o Stone Temple Pilots aí, né?
realmente era essa onda, né? Por aí. Eu toco por aí. todos os riffs errados, gente. Eu toco todos os riffs errados. Não, me culpem, eu não lembro. Não fala. Deixa a galera achar que é por causa do algoritmo do YouTube. É que não pode tocar certinho. É verdade. É tudo premeditado. É tudo premeditado. Friamente calculado. Tentei. Tá nem pra fazer uma telecaster mais. Né? Todo campeonato. Sabe o que eu achei engraçado? Ele não, o range da distorção dele não é muito dinâmico. Não. Ou é pouco ou é muito, tipo, né? Você coloca ele no iniciozinho, né? Ele não... Ele é meio magro, né? A graça dele já é... Bom. Anos 80 eles estão de volta. Cara, agora, e tem uma coisa curiosa, o filtro, né, o tone dele funciona ao contrário, né? Ele filtra o agudo. Ele mais filtro. É um anti-presence, na verdade. Exatamente. Então, muita gente, quando vai mexer nele, tem um modelo que é ao contrário, o Tony. Ele tem umas variações. Eu dei uma lida quando eu comprei ele, falei, vou dar uma pesquisada sobre o que eu tô comprando. Basicamente são todos iguais, a mesma coisa, com LED, sem LED, quase nenhuma diferença de timbre. Mas, enfim... Mas ele tem essa questão de muita gente meter... quer colocar agudo. E ele não tem agudo nenhum. Porque ele corta, ele é um agudo de corte. Outro pedal que é assim é o Timmy. O Tony também funciona ao contrário. Cortando agudo. Agora, você viu, ele tem essa compressão que ajuda você a tocar muita coisa, fazer ligados. É outro jeito de tocar. É high gain. Meteu o high gain na história. Ele realmente... Aí você anda falando, é overdrive. É distortion. Já tem esse outro ar. Agora, quando você coloca ele lá no talo, e coisa muito, ele chega numa coisa... Boa frase. Ele ele dá quase uma faseada nos graves. Sim. Porque o grave fica meio fora de controle. Quando for para agudo, ele volta pro lugar. Ele tem um corpão, né, bicho? Tem. Caralho, nem parece uma tele. Vamos voltar o som original. E vai lembrar, o hatch é um pedal que foi muito usado, como eu falei, pelo Radiohead, pelo Nuno Bittencourt, que se não me engano usa até hoje. O head, a assinatura do Nuno Bittencourt, que ele usou por um período,
tem um circuito do hatch embutido. Ele usa basicamente só como filtro, só para dar ele tem uma mordida específica, Sim. especialmente com o humbucker, ele fica bem legal. Mas ele também foi usado pelo Jeff Beck por um período. Então a gente não fala, não lembra dessa fase, na fase lá da época do Guitar Shop. E com o Ampli Fender. Funciona. É um pedal que funciona pra caramba. Sempre são ferramentas, né? Depende de como você usa, dá pra mudar bastante. Cara. Agora, ele dá essa brincadeira com o corpo de graves de fuzz aqui nas cordas mais graves. O Muff, aí é polêmica, a gente pode até abrir a enquete. Pra você, o Muff é distortion ou é fuzz? É fuzz ou distortion? Realmente. Eu acho que é fuzz, porque ele é tão encorpadaço e sujão. Mas ele tem um lance de distortion, porque ele tem uma compressão que os outros fãs não têm, né? Cara, eu acho assim, é engraçado que se você pensar no Big Muff, né, como distortion, você vai lembrar do Smashing Pumpkins, você vai lembrar do Nirvana, você vai lembrar do Mudhoney, você vai lembrar das bandas, né, mais grunge, assim, tal, dos anos 90, que é do início do grunge, né? Mas a gente tá com um exemplo aqui, né, de uma releitura da Keeley, do Big Muff, que é inspirado no David Gilmour, Sim. que dos guitarristas clássicos dos anos 70, 60 e tal, é o cara que talvez tenha mais ficado conhecido por usar o Big Muff, né? E o Gilmour é um exemplo de guitarrista de relativamente pouco ganho, né? Apesar de Sim, muito é verdade. sustain. Tem muito sustain, mas não é o ganho agressivo. O hatch ficou agressivo. Ele ficou agressivo. Ele me leva a tocar... Inclusive, você viu a diferença que eu tocava com o SD1, com o fuzz e com... sou eu tocando, eu tenho só meia dúzia de frases que eu vou repetir, mas eu adapto e eu acabo tocando uma outra coisa com mais ganho. E o jeito do Gilmour tocar não é um jeito de distorção, né? Exatamente. Ele valoriza cada nota ali, não, é um som que é meio suave. Se você tirar da mix, você vê que ele é um pouco mais duro, Exatamente, né? Mas cabe muito bem naquele jeito que seria associado ao jeito de tocar com fuzz, né? E tem um outro guitarrista que soa muito fuzz, que usa o Big Muff, que é o John Frusciante. Ele usa muito o Big Muff, muito. E vários solos com aquela cara de fuzz é o Big Muff dele boostado com alguma coisa. Acho que no caso, ele empurra com alguma coisa? No caso dele, ele bota o microamp depois. E aí o microamp traz um médiozinho de volta. Que é uma coisa clássica. A gente falou de clean bush. Clean bush, transparente. Todo clean bush tem alguma frequência que chama mais pra cima. Ele boosta mais alguma frequência. E eu lembro o microamp, quando eu comecei a tocar, era basicamente o único boost solo que existia. As pessoas falam, você tem que ter um microamp. Não existia nem boost clean, era microamp, era só esse pedal, era essa marca que existia. E era relativamente barato para um adulto e muito caro para um adolescente. Então eu nunca tive ele, porque quando eu cheguei à vida adulta, eu tive algum dinheiro. Aí ficou tudo muito caro. Aí já tinha 1 milhão de opções, né? E aí o Clean Bush realmente fala que eu nunca tive um microamp. Acho que eu devia comprar pela pesquisa aqui. Eu também nunca tive. O MXR mandar aqui pra gente. MXR, guitarra. Eu também nunca tive, mas acho interessante. O bacana dessa versão da Keeley é que eles fizeram uma chavinha que você consegue alternar entre 3 versões diferentes do Big Muff, né? E aqui, quando a chave tá no modo Scoop, ela tá original, no circuito original do Muff, que é com poucos médios, né? Cortando médio. Então... um som que a gente pode entender como um magro, né? Um som magro. Tudo bem. Tá com o ganho, faz a mesma coisa com o ganho. O ganho tá pouco, mas o filtro tá bem aberto, né? Posso mudar aqui? Pode. Interessante, eu gostei muito dos dois. Qual aí? Então, o full seria o truque que o Gilmour usa, que é botar um overdrive leve depois do Big Muff,
para trazer de volta o médio. Ele, na verdade, ele fez isso, falando especificamente do Gilmour, né? Ele teve essa lógica de game stacking, né? Numa época que ninguém fazia isso, né? Na época que ninguém fazia isso, já desde o início. Então, se você pega a época dali do Live at Pompeii, que foi mais ou menos quando ele entrou na banda, né? Ele entrou um pouco antes, na verdade. Até o Wish You Were Here, o som dele é Fuzz Face, né? Isso que eu ia falar, é Fuzz Face, né? Com o Color Sound Power Booster depois. Já tinha o Color Sound? Já tinha. Color Sound é de 68, se eu não me engano. É bem antigo. Só que ele se chama Power Booster, mas ele, na verdade, é um overdrive. Sim. Ele não é um booster. Então, só que é um booster de 2 botões lá, que acho que um é agudo e outro é volume. Porque ele não tem master, né? O Color Sound, o lance dele que é alto pra caramba, pra chegar, é tipo ampli. Você tem que aumentar pra vir o drive, mas vem o drive. Vem o drive. Então, o que ele fazia? Fuzz Face com Color Sound junto pra dar pra colocar o Fuzz Face na direção certa. Porque o Fuzz Face também é um circuito muito com excesso de grave. Ele deixa o grave meio emboladão, assim, né? Então, o Color Sound vai lá e, pum, corrige aquilo ali depois do Fuzz Face naturalmente no máximo, que era como ele usava. Quando o Big Muff apareceu, no final dos anos 70, se eu não me engano, o Big Muff é de 77, 6, por aí assim, na metade, parece que a primeira turnê que ele fez com Big Muff foi a do Animals, já em 77, 78. Aí você já via lá no board dele o Big Muff seguido do Chandler Tube Driver, que é um drive valvulado, né? Mas também é um overdrive com pouco drive, pouco ganho. Na verdade, não. Eu tenho. Com muito ganho. Chega ao nível do hatch. É mesmo? Só que ele é muito mais gradual. Muito mais gradual. E ele tem o lance de uma curva de médios, que tem muito mais a ver com ampli. Eu associei o som do JC-1800, eu não sei se o cara já estava vendo as modificações do Plex na época, porque é final da década de 70, Sim. Já tava, o JMP já estava com Master Volume, 78, 79, já estava chegando isso aí. Mas ele não tem pouco ganho, não. Ele não tem pouco ganho. Então, o Gilmour que usava com pouco ganho. E aí, com a mesma lógica, né? Então, o Tube Driver puxando o médio. Entendi. Ele tem esse médio muito ressaltado. E realmente, é uma combinação. Eu ia falar que deve ficar animal. Fica animal porque a gente conhece o som do cara. Exatamente. Animals. Ele depois variou esses overdrives que vinham depois do Big Muff. Ele chegou a usar Blues Driver depois. Chegou a usar. Deixa eu ver se eu lembro de mais algum. Blues Driver. Que eu não vou lembrar outros agora. Acho que até já usou Tube Screamer, sim. Depois do... Eu lembro de ver fotos recentes de gravação, tava lá Tube Driver e Big Muff. Dos anos 70, dessa época, 77 pra frente, praticamente ele só usou o Big Muff como centro do timbre distorcido dele. Com variações. Uma outra coisa que ele fazia também era botar o equalizador da Boss, o GE7, também depois de tudo. Então, ainda tinha aquela afinada no timbre. Tinha uma afinada. Então, o tone stacking dele, né, vinha de Big Muff com algum drive, né, Blues Driver, Tube Driver, Power Booster, com um equalizador no final de tudo da Boss para dar aquela coisinha final. E, antes disso, de tudo, um compressor. Que já foram vários. Já foi o Demeter Compulator. Hoje em dia, acho que é o Demeter Compulator que ele usa. Mas já foi Dynacomp até, nos anos 70. Aqueles timbres de... O compressor ele já usava antes. No Wish You Were Here, por exemplo, o Have a Cigar, que é um timbre meio crunch, assim, meio crunch. É um Dynacomp com um Phase 90. Phase 45, na verdade, né? O timbre é muito bom. Então, esse tone stacking dele bem complexo, mas também é bem versátil, né? Sim, você pode tocar qualquer coisa. E uma coisa legal falar, a gente está usando amplis que estão clean. Eu normalmente uso o ampli com alguma sujeira. É como eu gosto de usar. Então, nenhum timbre que eu usei aqui é exatamente como eu costumo usar no meu som. Mas para fins de ilustração, a gente pegou amplis com headroom e limpinho. Sim, e até usando o próprio Gilmour como exemplo, o Hi-Watt também é clean dele. Ele usava um Hi-Watt de 200 watts, quem já tocou eu nunca toquei no Hi-Watt. Eu já toquei no Sound City, na versão pós-Hi-Watt, que é o mesmo engenheiro, né, que fabricava, mas tem uma série depois que é de menos qualidade, vamos dizer assim,
E ainda assim, é uma das coisas mais limpas e hi-fi que eu já ouvi na vida. Então, não é a mesma. Se você ligar isso num Vox AC15, todo esse tom de stack vai pro saco. Fragmenta e acabou. Então você tem que pensar muito quando vai comprar os pedais do seu ídolo. Você tem que pensar que plataforma que ele está usando. Exatamente, talvez você vai mudar totalmente os pedais porque você está com um ampli completamente diferente. Exatamente. O Gilmour é um dos guitarristas, cara, mais difíceis de você reproduzir essa lógica do timbre dele, porque é muito complexa e o play, a execução dele é muito complexa também. O jeito dele de tocar. Então ele é um nível bem mais complicado de chegar. Mas o que acontece? Voltando pro Big Muff, esse cara, com essas variações, você consegue passear pelas isso é legal. Pelas variações. Quem quer ficar... Até porque essas versões todas de Big Muff, hoje são muito caras. Sim. E existem muitas opções no mercado para você comprar versões atuais, que talvez não sejam tão caras, mas assim, é muita opção. Você pegar uma versão com várias opções é legal, talvez, para você começar, né? Exatamente. A aventurar nisso daí. Exatamente. Mas a gente consegue também sair eu mostrei aqui, né? Puxei uma frase do Gilmour, mas a gente consegue fazer ele soar como um overdrive. E o bacana é que, diferente do Hatch, eu acho que o curso do drive dele, do fuzz, é muito legal. É muito útil. Ele tem muita dinâmica. Tanto na execução, tanto na mão, quanto no curso dos ajustes, né? Bacana. Então vamos deixar ele assim, mais ou menos altinho como ele tá, e dar uma explorada nessas variações, ó. Olha, ele tá zerado, ganha. Tá zerado. Ó. Agora eu vou segurar aqui no volume, ó. É bem mais versátil do que costumam falar, né? Bem dinâmico. Eu gosto de usar ele, né, no contexto um pouco mais fechado e com mais saída também. Que aí ele também dá aquela empurrada com o volume de saída, né? Gostei desse som. Muito bom, né? Muito bom. Eu tenho uma teoria, não é teoria, então, são acho que conceitos de cada um, né? Mas eu prefiro o overdrive empurrando o ampli, especialmente se você tá com um ampli que você gosta do som dele, e com menos ganho, gerando menos ganho nele mesmo. E eu acho que isso vale muito pra fuzz, né? Pra você colocar o volume no máximo, quando a galera faz sentido isso. Sim. E vale para os overdrives também. Vale muito no Tube Screamer, né? O Tube Screamer, exatamente, a gente não mostrou assim, porque ele tá querendo mostrar a distorção dele, né? Mas a galera usa muito assim, às vezes a galera usa com ganho zerado. Por exemplo, se eu fosse empurrar fosse fazer a mesma coisa que o Gilmour faz, por exemplo, usando o Muff com o Muff com o Tube Screamer. Eu coloco a chave lá no scoop pra ele ficar com o circuito original, né? Então ele vai ficar com... Tá com uma quantidade de ganho razoável, né? Então, vamos abrir aqui. E fechar ali. Fechar o drive e deixar o tone ali no meio pra trazer o médio, né?
bom som. Vamos tentar fazer a mesma coisa do Tony Banner, o SD1? Com certeza. Vamos ver o que vai rolar nisso daqui. Vou tentar. Só que aí zerar o drive. Afinado fica lindo. Muito bom, hein? Mas, cara, interessantíssimo, né? Muito legal. Ele traz um médio, uma agressividade, e aí ele já começa... Num contexto, talvez você ia falar, pô, e aí, uma distorção é o fuzz. Aí começa a confusão, né? Quando chega no jogo, o que o cara tá usando? É muito difícil dizer. Difícil dizer. E assim a gente conclui esse episódio dando os motivos que todos vocês queriam pra comprar mais de um pedal de distorção. Exatamente. Porque eles juntos são mais legais do que eles separados. É verdade, viva a união. Vira a união, exatamente. Viva a Ó, diversidade. no meu board do ao vivo, eu tô usando atualmente 3 estágios de ganho, né? Eu tenho... Sem contar o boost do final do solo, que é só para aumentar o volume. Pra aumentar, né? Eu tô usando um boost limpo, o drive do RK5, que é um overdrive meio... Eu diria que é uma coisa meio BB Preamp, uma coisa meio, né, baseada no Blues Breaker, assim, mais limpo, né? Mais claro, mas com muito ganho, né? E o Muff. Então, assim, com 3 estágios, você consegue fazer algumas combinações, que é o Muff sozinho, o Muff com o boost limpo, que é mais ou menos isso aqui que a gente está fazendo, o Muff com o overdrive, que é a versão podrona, muito ganho, sacou? E consegue fazer o overdrive sozinho para base, com o boost limpo para solo, ou ainda usar o som limpo só com o boost limpo pra quando eu quero fazer um solo clean, sacou? Entendi. Tipo, frases limpas, soando limpo, mas com aquela gordura, aquele punch do boost antes, né? Aquele crunchzinho. Então, olha quantas combinações eu consegui fazer com 3 estágios de ganho. Imagina né? com 5. Porra, imagina com 5. Então, você sai daqui hoje e compra 3 pedais. Compra dos brasileiros, é mais barato. É verdade, aquece a economia. É. Local. Mas isso é legal falar, tem muita marca brasileira fazendo coisa muito bacana, isso é muito legal. E a gente não falou muito ainda de amp na box, pré-amps. Quer dizer, a gente passou aqui só a superfície, tem muita coisa nessa área e tudo se resume a fazer mais barulho. Mais barulho. Que é a nossa, né, sina. Então, faça o barulho. Faça um barulho. Se você ainda não conhece o programa, tá chegando aqui pela primeira vez, né? Curte aí, se inscreve no canal, Sininho. Compartilha, sininho, faça barulho, manda pros seus amigos, ó a barulhada aí da guitarra. Ou de repente você manda pra sua companheira ou pro seu companheiro pra justificar a nova aquisição do seu pedal, né? Ah, não, eu vou comprar esse aqui pra vender, vou levar de volta pra casa, né? Quando você tá fora do Brasil, aí você compra um e fala, não, esse aqui eu vou vender. Né? Isso é possível. Né? É possível. Já aconteceu. E aí, qual que vocês usam? Quais vocês usam? Quantos vocês usam? Comentem aí, cara. Vamos ver se tem algum que é, sei lá, ao concurso, que é unanimidade, né? De repente, será que o Tube Screamer é o mais popular? Eu chutaria que alguma variante do Tube Screamer. Mas vamos ver, de repente o SD1 ganha. E fuzz, quais vocês gostam? Vocês gostam de fuzz? Acho que fuzz só serve para som vintage e tal. O que você curte? Qual pedal que você gostaria de ter, mas não acha, não tem, é caro, é raro? A gente nem falou do clone, né? É verdade, Então, mas comentem aí, vamos ver. Vamos ver se a gente consegue descobrir qual que é o pedal de drive mais popular entre a galera aí. Verdade. De repente segue a gente nas redes sociais, a gente dá um chute também, né? É verdade. É isso. Show. É isso.